Beleza, pessoal? Nesse vídeo, nessa segunda parte aqui, né, já criamos aquele primeiro arquivo, né, que captura as teclas, salvando lá, gravando no arquivo TXT. Agora nós vamos criar um sistema que ele vai estar aberto, né, o teu site, tua plataforma, e aí toda vez que a pessoa digitar a tecla, ele vai fazer um print da tela inteira. Tranquilo? Então nós vamos fazer esse sistema agora com print da tela. Tranquilo? É outro sistema, é um sistema mais complexo, mas a gente vai fazer, beleza? Então vamos agora fazer esse keylogger de captura de tela toda vez que a pessoa pressionar. Nós vamos criar dois arquivos para esse sistema aqui que nós vamos criar. Tranquilo? Vamos criar um arquivo que vai ser a tela, onde a pessoa vai digitar alguma coisa, que a gente vai chamar ela de print.php, e vai criar um outro arquivo que é o salvar imagem.php, que é onde a gente vai fazer todo o processamento dessa imagem para ela poder ser salva dentro de uma pasta, dentro do teu projeto, de maneira correta. Tranquilo? Então vamos, mãos à obra, que o bichinho é um pouquinho longuinho. Tranquilo? Então você vai precisar aí, né, das mesmas ferramentas, o Apache rodando, né? Vai precisar de um editor de código, tranquilo, beleza? Vamos abrir aqui o nosso localhost. Nós estamos aqui com aquela pasta, nós criamos no vídeo anterior, né? Nós criamos só esse arquivo aqui, o key, né? O arquivo key, onde ele captura só as teclas e salva nesse arquivo aqui do keylogger, beleza? Ela está aqui no C2 ponto, né? Zemp, htdocs aqui. Keylogger, tá bom? Esse nome que ficou errado, digitei aqui, mas deixa assim mesmo. Tranquilo, aqui tem umas coisas que a gente digitou aqui que eu fiz também, vou apagar, deixar ele em branco. Beleza? Então agora nós vamos criar o nosso outro sisteminha, nosso outro programinha que agora ele faz captura da tela onde a pessoa está digitando. Então vamos lá. Primeiro arquivo que nós vamos criar, né? O Solver File, New Test File, a linguagem, vamos passar a PHP. Vamos colocar a exclamação, vamos dar um enter aqui. A linguagem da página vamos colocar PTBR, para ele não ficar pedindo para traduzir o tempo todo. O title da página a gente vai colocar, sei lá, captura de tela, tá bom? Captura de tela. E aí nós vamos fazer o seguinte, aqui dentro do body da página a gente vai abrir um título H1, tá? E a gente vai ter assim, ó, digite, por exemplo, aqui, ó, digite algo, né? Coloca digite algo, 2 pontos. Beleza? E aí embaixo a gente coloca um input, beleza? Esse input vai ser um text mesmo, tranquilo. Vamos colocar um placeholder para ele. Placeholder. Esse placeholder a gente vai colocar o seguinte: digite aqui, né? Digite aqui. E também a gente vai chamar um atributo aqui chamado oninput e abre e fecha as chaves. Não, perdão, tá? É o input igual. Não, tá certo, fecha a chave. Eu que tô doido. Beleza? E aí, pronto, finaliza. Galera, essas não é chaves, tá? Abre e fecha as aspas duplas. Essas aspas duplas, elas vão ficar. Concentrar aqui para falar besteira. Essas aspas duplas vão ficar aqui assim mesmo, aberta em branco. Depois a gente vai preencher ela para você entender. Vamos deixá-las assim por enquanto, beleza? Tranquilo. Vamos salvar aqui. O nome do nosso arquivo vai se chamar print, tá? Vamos salvar ele. Vamos atualizar aqui, né? Tá aqui ele, print. Vou clicar aqui no print, tá aqui, ó, digite algo, né? Então nós temos o nosso input. Toda vez que eu digitar uma tecla, ele vai tirando print da tela. Toda vez que você digitar, ele vai tirando print. Beleza? Então tá bom. Fizemos a nossa parte aqui, né? Essa tela aqui do... Essa parte... Opa, essa parte aqui do... Aí tá um negócio difícil. Essa parte aqui visual do nosso programinha, do nosso sistema. Agora nós vamos começar criar as funções, criar os códigos que realmente vai fazer essa questão desse print da tela, beleza? Uma coisa que você tem que fazer, galera, aqui no head da página, nós vamos trabalhar com uma biblioteca. Você vai ter que importar essa biblioteca. Eu vou deixar aí o link desse código, se não quiser digitar, tá? Para você só copiar. Você importa essa biblioteca do Canvas aqui, coloca bem aqui dentro do seu head,
tá bom? Então você vai precisar dessa biblioteca. Essa biblioteca do Canvas, ela faz o seguinte, ela captura, né, os screenshots, vamos dizer assim, e converte as imagens. Então você vai precisar dela, senão não tem como você fazer essa captura. Tranquilo? E aí você vai abrir aqui dentro o script. Vamos trabalhar com JavaScript. Você vai abrir o script e aí você vai criar a função. Essa função aqui que a gente vai criar, ela vai fazer no primeiro momento essa questão. Ela vai fazer esse print da tela e vai preparar e vai mandar para o arquivo que a gente ainda vai criar. Esse outro arquivo é que vai fazer a questão do processamento. Aqui ele vai fazer mais essa questão do print para fazer esse envio por salvar imagem, beleza? Então, para criar a função aqui, né, dentro do script, você coloca function, aí nós vamos colocar assim, ó, captura a tela, né? Captura a tela, abre e fecha as parênteses, abre e fecha chaves, você vai dar um enter aqui, beleza? A estrutura da função, né, do script. Vou digitando aqui, vou falando um pouquinho, mas não falar muito para não ficar muito complicado, assim, para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então a gente vai chamar aqui, né, vamos colocar a biblioteca que a gente acabou de colocar lá em cima, né, de importar, assim que a gente fala, né, importar a biblioteca, HTML2 Canvas, né, abre e fechas, document.body, né, o corpo da página, documento no corpo, aqui no corpo da página. Ponto tem. Aqui, galera, você fecha bem aqui, tá bom? Fecha aqui, deixa eu tirar esse aqui. Então você documento.body, né? HTML2 Canvas. Deixa eu só ver se está certo, tá? HTML2 Canvas document.body, fecha os parênteses, ponto tem, abre novamente aqui, né? Ela tem que fechar, mas vou deixar ela só aberta aqui para não confundir muita gente. Aí nós vamos colocar Canvas, tá? A setinha aqui, né? Abre as chaves, beleza? Eu vou dar um enter aqui e vou colocar isso aqui mais perto. Então a gente abriu as chaves. Aqui embaixo agora o que a gente vai fazer? Vai chamar, né? Vai criar aqui uma variável aqui dentro do script, uma variável chamada imagem, tá bom? Variável chamada imagem, né? Que vai receber canvas toData, né, toData URL, né, URL, função, vamos abrir, aspas duplas, e aí eu vou colocar imagem. O que acontece aqui, essa questão da imagem, né, vai fazer aqui esse nosso código aqui, ele vai criar a imagem e vai fazer a conversão dessa imagem para o formato, né, vai capturar, fazer converte, a captura, que foi capturado, capturar e converter para imagem vai configurar para PNG, tá bom? Então, o que o código vai fazer basicamente é isso aqui. A gente coloca um ponto e vírgula aqui no final, tranquilo. E agora, mais aqui embaixo, o que a gente faz? Nós vamos chamar aqui uma API, né? Vamos dizer assim, uma API que nós vamos fazer esse envio para o servidor, fazer o envio dessas imagens para o servidor, que vai ser processado e tal, aquelas coisas lá. E aí esse arquivo a gente ainda vai criar. Mas aí a gente coloca aqui, né? Vamos chamar essa API para fazer esse envio, que vai ser a fetch.ch, né? Bom. E aí nós vamos fazer o seguinte, abrir e fechar o parênteses, né? Abrir aqui as chaves, a função, né? Vamos dizer assim, a função, né? E aí, vamos colocar o nome do arquivo que vai ser enviado essa imagem, ó, daqui, ó, variável imagem, tá? Então ela vai ser enviada, beleza? Pela URL e tal, bacana, fazer esses envios dessas imagens. Então o nome do arquivo vai ser salvar, né? Deixa eu colocar aqui uma underline imagem.php. Esse arquivo aqui, salvar imagem.php, a gente ainda vai criar ele, né? Que ele vai fazer o processamento para poder salvar e tal essa imagem capturada, que ele vai salvá-la na pasta, uma pasta que vai ser criada dentro do teu projeto. Nós não vamos criar, o sistema vai criar automaticamente essa pasta. Beleza? Então, aqui no final, depois de salvar a imagem.php, você coloca uma vírgula, beleza?
E aí, deixa eu colocar um enter bem aqui novamente. E aí você vai abrir umas chaves novamente, né? Que é abrindo chaves em cima de chaves. E aí nós vamos colocar o seguinte, o método, né, que a gente vai colocar aqui, esse método de envio, qual vai ser esse método? A gente vai colocar o método post, beleza? Aqui, ó, o método de envio dessa imagem, né? Poderia ser método get e tal, mas vai ser usado o método post, tranquilo? Depois aqui de colocar método de envio, né, o método de envio vai ser o método de envio, pronto, método post. Agora a gente vai colocar aqui um body, minúsculo, né? Um body dois pontos, e aí a gente vai chamar a questão do JSON, né? JavaScript Objection Notation, né? Essa questão aí do objeto em JavaScript, chamado JSON, JSON e tal. Esses arquivos, né? Tem a questão das bases 64, que a gente vai falar um pouquinho mais lá pra frente. Beleza? Mas tem a questão do que ele se transforma depois, a gente vai transformar para binário, vai ter o código, vai ser string, né, a imagem para poder enviar e tal, essas coisas. Beleza? Então a gente vai colocar aqui o JSON, né, que é o famoso JSON aí. Colocar ponto string, beleza? Aqui ele vai converter, no caso, né, ele vai converter o objeto JSON antes de enviar. Tranquilo? Aí nós vamos fazer o seguinte, vai ser string, né, e deixa eu ver se está certo, né, string i, abre aqui, né, abre as parênteses, abre as chaves também, vai ficar dentro de chave, a variável, né, que a gente criou, imagem, dois pontos, imagem, tá, cadê aqui, imagem, beleza? Essa questão dessa conversão. Tranquilo? E aí aqui no final, bem aqui a gente coloca uma vírgula novamente. Tranquilo? Agora a gente traz o headers, né? Da página aqui, com S no final, tá? Header no português. No plural, dois pontos, abre as chaves novamente, né? Abre as aspas duplas novamente. Aí nós trazemos aqui o content type, né? A página aqui... Content type, aqui no final dois pontos, application, né? Application, vou trazer aqui, ó. Esse application, galera, ele é dentro de aspas duplas também, né? Application, né? De aplicação, né? Application barra JSON, beleza? Feito isso, vamos... Aqui tem finalzinho, né? Tem a fecha chaves. Aqui no final dessas chaves, a gente vai fechar agora o parênteses. Foi aberto, né? Acho que esse aqui, ó. Tá bom? Esse parênteses aqui, a gente está fechando ele. A gente vai colocar ponto tem, né? O tem em inglês. Agora eu chamo assim essa questão de aguardar a resposta do servidor, né? O console trabalho, né? Questão de aguardar a resposta. A questão aí do servidor quando ele responde, tá bom? Aí a gente vai colocar assim, a gente vai, já abriu, né, o parênteses, aí nós vamos chamar o response, né? Acessa aqui, essa setinha, response.txt, tá bom? Abre e fecha o parênteses novamente, função txt. E aí, ele fecha parênteses aqui no final mais uma vez. Você coloca tem novamente, né? Ponto tem. Aí nós vamos fazer o que? Aqui. Nós vamos abrir o tem novamente. Abre e fecha parênteses, né? A função tem. E aí nós vamos chamar data, né? Data apontado para o console novamente, né, console.log, né, e data novamente, data. Que mais? A gente vai... Isso tudo aqui que a gente está fazendo, viu, galera? Essa questão, a resposta do servidor, tá? Quando tá mandando isso aí. Esse código aqui meio chatinho. Beleza? Depois aqui no final, você coloca um catch,
tá? Cat, cat, aí ele vai tratar essa questão do erro, tá? Então a gente vai chamar as funções aí do erro, né? Erro, acessar aqui. Aí você coloca assim, né? Ele vai colocar o console, né? Sempre questão do console, ponto erro. Porque aí o que acontece? Error, né? Tem o Rzinho no final, error. Abre e fecha novamente. Deixa eu ir aqui pro final aqui. Galera, depois desse, bem aqui, desse parente, a gente vai dar um enter. Vai colocar o tem aqui para ficar tudo aqui, tá? Depois desse aqui, tem. Quando ele chegar aqui no final desse erro aqui, tá? Que a gente abriu e fechou parênteses, a gente coloca, abre e fecha aspas duplas novamente. A gente vai colocar o erro, né? Erro, aí, dois pontos. Aí essa aqui é a mensagem. Erro, dois pontos. Aí, vírgula. Aí vai chamar a função, né? Erro. Então ele vai dizer qual foi o erro que deu no código. Aí aqui no final você coloca um ponto e uma vírgula, tá bom? Ponto e vírgula. Aí bem aqui, depois da ponto e vírgula aqui, ó, nós vamos fechar uma chave, bem aqui, ó, você vai fechar uma chave, você vai fechar a chave, né, daqui de cima, ó, que estava aberta, você vai fechar essa chave. Depois que você fechar essa chave, aqui no final você coloca um ponto e vírgula, né, finalizar o código. E aqui só vai ter uma chave, que é essa, tá? Que é essa chave geralzona aqui da função. Tranquilo? Então só vai ter essa daqui. Deixa eu juntar aqui mais. E aqui é o seguinte, galera. A nossa função aqui, ó, ela tá criada, ó. Essa aqui é a função. Essa função, ela tira o print e envia. Só que aí nós precisamos trabalhar com essa imagem lá no PHP para poder salvar ela na pasta, dentro do teu projeto e mostrar e gerar lá o PNG e tal e poder mostrar, mas aí precisa fazer essa conversão para salvar. Se tiver algum errinho em digitação, a gente para o vídeo depois e corrige, mas eu acredito que ficou tudo certo, né? Uma vírgula aqui, capturar a tela, o nome da função, beleza? Aí a gente conseguiu fechar tudo aqui, essa questão. Tudo certinho aqui, content type, salvar imagem, né, que a gente vai criar esse arquivo agora. O método post que nós criamos, string e file, aqui esse arquivo, tá certo, né? Aonde mais? Aqui colocamos uma vírgula, né, onde poderia ter erros, né? Tudo certo. O cat aqui, ele, quando você coloca ele abre um parênteses, né? Cat CH, né? Então tem o CH também, beleza? Então acredito que tá tudo certo. Aí o que acontece, galera? Aqui, quando você digitar, toda vez que você digitar, ele chama a função. Toda vez que fiz uma digitação, um caractere, ele executa a função. E você vai digitando e ele vai tirando vários prints, um atrás do outro da tela. Você digitou, tira um print, digitou, tira um print. Vai tirando. Mas para ele chamar a função, lembra que eu te falei desse atributo aqui, ó, que nós colocamos aqui no input, né? Ele tem que... A função aqui, galera, ficou errado, viu o nome dela? Então, assim, quando você digitar, ele pega e executa essa função aqui que nós acabamos de criar, beleza? Lembrando que a função joga lá para o PHP, salvar a imagem PHP. O nome desse atributo aqui, galera, ele é o seguinte, ele não é, né? Não é input, é oniput, beleza? Oniput. Agora ele está correto. Faça a correção aí no seu, tá? Porque senão vai dar errado. Aí você pega aqui o nome da função, ó, capturar, né? Tela, abre e fecha parênteses, copia ela e coloca dentro das aspas aqui, ó, pronto, beleza? Coloca dentro das aspas, pronto. Agora sim, toda vez que você digitar aqui, aí ele chama a função, beleza? Toda vez que você digitar aqui, ele executa, ele chama a função, vai executar a função aqui dentro, tá? Aqui dentro na tela. Não tá acontecendo nada porque a gente ainda vai criar aquele outro arquivo, tranquilo? A gente vai criar o outro arquivo lá que está faltando.
Deixa eu atualizar aqui, né? Criamos a print.php. Beleza. Agora, salvo aqui também, vamos criar o outro arquivo. Tranquilo? Nós vamos criar esse outro arquivo que vai fazer mais vai terminar, vamos dizer assim, o trabalho. Vai pegar aqui, capturar e vai transformar, fazer os códigos direitinho. Então vamos com o file, new test file, né, a linguagem. Vamos passar PHP, certo? Aí nós vamos fazer o seguinte, vamos trazer o código, deixa eu colocar uma exclamação aqui. Na verdade, esse código aqui, galera, ele vai ser só PHP. Ele vai só executar, né, para fazer a questão do print. Então, eu vou só colocar, vou trazer só a tag do PHP. Vou abrir. Eu não precisava fechar, como eu vou trabalhar só com PHP, mas eu gosto de fechar, tá bom? Primeira coisa, nós vamos colocar um if para verificar, né, fazer a requisição, se a requisição foi usada, né, se o método post foi enviado e tal, aquelas coisas todas, senão ele não executa esse código. Então, primeiro você tem que verificar isso. Então, você chama aqui a super global do server, abre e fecha os colchetes, né, coloca o request method, você coloca o request método, e aí você vai dizer que esse request método é igual, né? Aí você coloca o método post, né? Ele está verificando se o método post foi enviado, abre e fecha as chaves, e a gente vai executar o nosso código PHP todo aqui dentro, né? O método nós usamos, o método post está aqui, ó. Então, a gente vai usar ele aqui também. Vou copiar esse nome aqui, ó, salvar imagem, porque tem que ser exatamente igual, tá? Então, nós vamos salvar esse arquivo com o mesmo nome, tá? Salvar imagem.php. Salvar ele, beleza, tá salvo. O que eu preciso fazer agora? Preciso pegar, né, esse arquivo, enviou a imagem, certo? Beleza? Fez todas essas baracutaias aqui e enviou. Então, aqui no PHP eu preciso pegar essas informações. Então, eu vou criar uma variável chamada dados aqui. Ela vai pegar esses dados, né? Ela vai receber. E agora eu vou chamar aqui uma função que vai converter essa imagem. Ela vai converter esse JSON, vamos dizer assim, né? Esse JSON, para um arrays associativo aqui dentro do PHP. Então eu coloco JSON, né? JSON, e aí eu vou colocar o decode, tá? Decode, né? Vai decodificar, vamos dizer assim, né? Nessa palavra. E aí eu coloco o fire gets contents, né? Fire gets content. Vamos colocar essa função aqui. Aí dentro dela, vou abrir e fechar parênteses novamente. E aí eu vou colocar, abrir e fechar aspas novamente. Vou colocar php, barra, input, tá? Input. Aí, no finalzinho aqui, barra, eu vou colocar uma vírgula e vou colocar true, beleza? E no final aqui, vou colocar uma ponta e vírgula. O que vai acontecer aqui? Ele vai fazer a conversão, que nem eu falei, né? Vai converter o JSON, que veio lá do script que a gente acabou de criar. Vai fazer essa conversão aqui para um array associativo. Tranquilo? Tranquilo. Já temos os dados aqui, né? Conseguimos pegar os dados, mas a gente tem que ter uma segurança, a gente tem que ter uma notoriedade aqui no código, então fazer as coisas mais certo, mais profissional. Então, nós temos a função MP, né? Essa função aqui que ela verifica, a função MP, ela verifica se a imagem não, se a chave, né, se os dados, se a variável não está vazia, tá? Então ela verifica, se estiver vazia, ela traz aí valor verdadeiro e falso, né, dependendo. E aí o que acontece? A gente vai fazer um MP dela aqui, tranquilo. Vai abrir, fechar parênteses, né, MP. E aí a gente vai trazer a variável dados, tá? Variável dados. Aí vai chamar, né, a posição, abre e fecha o colchetes, tá? E aí vai chamar a posição que ela tá vindo, né? Ou seja, tá vindo a imagem, não é isso? Variável, aqui, ó, variável imagem que nós criamos, né? Tá aqui, ó, variável imagens, ó, que nós criamos. Então, o que acontece? Então ele está verificando. Ela está vazia, né? Ela está vazia, então ele traz verdadeiro. Ela está cheia,
Então volta para falso, né? Então o que que acontece? Vou colocar aqui abrir as chaves, beleza? Só que a gente precisa inverter isso aqui. Então ele vai verificar. Ela está vazia, né? Então ele traria, né? A questão traria o verdadeiro. Então a gente inverte ela aqui, coloca uma exclamação aqui no início, então você inverte. Então aqui, ela tá com dados, não tá vazia, então ela vai inverter. Então nós vamos executar o código aqui, tá bom? E aí a gente já faz assim, ó. Aí você coloca um else aqui no final, caso contrário, né? A gente já coloca um eco aqui no final já para fechar o código. Eco, abre e fecha aspas, dupla. Erro ao processar a imagem, né? Vamos, sei lá, vamos colocar assim dessa maneira. Erro ao processar a imagem, ponto e vírgula, beleza? Então perceba que a gente fez a inversão dela aqui, que ela traria um valor verdadeiro, falso, né? Mas a gente inverteu. Então beleza, então ele verificou. Ela não está vazia, né? Ela tem dados, ela tem informação. Se ela estiver vazia, ela vem para esse erro. Se ela não tiver, se ela tem dados, tem informação, então a gente vai começar agora a digitar o nosso código que vai salvar esse print aí dentro da pasta aí que a gente vai criar. Primeira coisa, nós vamos criar uma variável chamada imagem aqui. Essa variável, ela vai receber a variável dados, né, que a gente acabou de pegar aqui em cima, né, acabou de fazer essa conversão, essa variável dado que converte, né, os inputs aí e tal, do decode. Então ele vai pegar essa variável dados, beleza? A imagem vai pegar a variável dados, tá? E aí, em qual parte? Na parte do imagem, né? Que foi a imagem capturada lá da variável lá dentro do script, tranquilo? Dentro aqui dos scripts aqui da imagem. E aí a gente coloca um ponto e vírgula aqui no final, né? Que a gente já tem a imagem aqui, os dados, tranquilo? Aí eu pego de novo, né? Chamar a variável imagem aqui mais uma vez, imagem. A imagem, vou passar para ela uma função chamada str underline replace. Opa, que diacho. Replace, né? O que essa função aqui ela vai fazer? Esse replace, ela vai fazer o seguinte, vai mais que remover aquelas partes brutas, deixando somente o código da imagem. Ela vai ter só um código, entendeu? Só um código bem limpo e simples da imagem. A gente vai já trazer também a questão da base 64, né? E aí você pode, depois que você criar o outro mais embaixo, você pode até dar um eco aí e pedir para mostrar a imagem. Por exemplo, eco imagem, aí ver na tela, para você ver como é que fica essa, como é que fica essa, como é que fica a próxima também que a gente vai fazer, tá? Vou fazer aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então esse replace aqui, que a gente vai fazer, tirar todas as informações que tem nela e deixar só o código bruto, você coloca assim, ó, você coloca str replace, tá? Aí você abre as parênteses, né, que é a função, abre e fecha aspas duplas, aí você coloca assim, ó, data, dois pontos, imagem, né, imagem, até que isso aqui é do sistema, né, imagem barra png, tá? Deixa eu só dar uma verificada, imagem png, ponto e vírgula, beleza? Aí a base, né? Base 64, essa questão aí das imagens, dos códigos, né? Base 64, vírgula, beleza? Termina. Aí depois aqui uma vírgula novamente. Você vai colocar, abre e fecha aspas, né? Deixar esse espaço em branco aí. E você vai colocar uma vírgula novamente. E vai trazer a variável, né? Variável que ser feito isso, variável imagem, né? Eu vou colocar dessa maneira, tá? Então isso você está fazendo essa remoção, deixando o código deixando somente o código da imagem, tranquilo? Aí você coloca um ponto e vírgula aqui no final, beleza? Eu acredito que ficou tudo certo, acho que tem um errinho aqui, peraí, deixa eu dar uma verificada aqui. Não, acredito que está tudo certo, né? A gente colocou a data, dois ponto, imagem, tem que ficar imagem, vai ficar imagem, né? Imagem, png, ponto e vírgula, base 64,
vírgula, ponto e vírgula, a vírgula novamente, ponto branco, vírgula, imagem, que é a variável imagem, né? Beleza, aí o que você vai fazer? Aí nós vamos deixar, né, no formato binário, pronto para ser salvo agora, que eu falei, né, ainda agora. Então você vai trazer novamente a variável imagem, né? E aí você vai dizer que ela recebe, né, vai passar para ela a base, essa função aqui, né, base 64, decode, né? Você tem code, decode, abre e fecha parênteses, e aí você vai colocar a variável imagem, né? Ponto e vírgula aqui no final, tá? E aquilo que eu falei, você pode dar um eco aí, tentar verificar, ver, né, essas imagens aqui, tentar ver como é que fica o código depois de trabalhar dessa forma, tá? E como é que ele fica, pra você ver como fica só o código dele. Essa aqui a gente, o que a gente fez aqui, né? Isso aqui a gente deixou no formato binário, né? Pronto para ser salvo agora. Entendeu? Beleza, então. Então fizemos essa parte aqui da imagem, tá? Trabalhamos aqui a imagem, pronta para ser salvo, beleza? Agora o que a gente precisa fazer? Ele precisa verificar, vai salvar, certo? Vai. Precisa verificar a pasta onde vai ser salva. Aqui dentro do nosso sistema vai ter uma pasta chamada captura, né? Pasta chamada capturas. E aí o que acontece? Nós não vamos criar essa pasta manual, tipo aqui novo e pasta, não. O sistema vai criar essa pasta, ele vai verificar. A pasta tem salvo o arquivo, o print da tela. A pasta não tem, aí ele cria a pasta. Beleza? Só vai criar uma vez, né? Depois não vai criar mais. Tranquilo? Então a mesma coisa aqui, nós vamos criar um if, abrir e fechar parênteses. E aí nós vamos fazer assim, ó. Vamos inverter também a função aqui, igual nós fizemos lá em cima. E vai fazer o seguinte, ó. File, né? File, underline, exists, né? Abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas duplas. Vamos colocar o nome da pasta que vai ser criada, chamado capturas, tá? E aí nós abrimos aqui umas chaves e fechamos. Beleza? Então ele vai verificar, essa pasta existe? Se ela não existe, né? A pasta existe, beleza, ela não existe. Então, o que ela vai fazer? Nós vamos criar. Para criar é a função mkdir, tá? Você vai criar, trazer essa função mkdir, abrir e fechar as parênteses e ponto e vírgula logo aqui no final para a gente já não esquecer. Aí você vai dizer qual é a pasta que vai ser criada dentro do local, aí dentro do teu projeto, que vai salvar esse arquivo, está salvo, né? Na verdade, esse arquivo salvar imagens. Então, aqui dentro das aspas duplas, você vai dizer o nome da pasta. Pode ser qualquer nome que você queira aí, tá? Claro, você tem que respeitar as regras do Windows, né? Aqui nós estamos no Windows, o Windows tem umas regras que ele não vai deixar você salvar. Então, a gente vai colocar o nome da pasta. Então, o nome da pasta é esse aqui, ó. Capturas, tá? Verificou, não tem a pasta capturas, ele vai criar a pasta capturas, beleza? E aí a gente coloca uma vírgula bem aqui no final, você vai colocar o código 0777, 007, não é o 007 não, tá, galera? Vou colocar uma vírgula, já explicar isso aí, calma. True, verdadeiro, e ponto e vírgula no final já colocou. O que acontece? Aqui nós vamos criar essa pasta, vamos colocar o código 0777, verdade, e ele vai dizer o seguinte, quando ele criar essa pasta, com esse código que nós colocamos, ele vai dizer que essa pasta a gente tem total acesso. Você pode fazer a leitura dela, como você pode apagar, né, fazer a escrita, vai ter acesso total, tranquilo, dessa pasta. Então, por isso que a gente vai, fazer, ele vai salvar lá, depois vai salvar de novo e vai indo assim por diante. Beleza? Então essa parte da pasta está criada. Tranquilo? Beleza. Agora nós vamos aqui para os finalizar, né? Finalizar aqui esse nosso código para conseguir fazer esse print da tela do teu sistema. Vamos colocar aqui nome do arquivo, tá bom? A gente vai criar, na verdade, agora a gente está criando uma variável, tá? Criando uma nova variável chamada nome do arquivo. Essa variável, nome do arquivo, vai ser o nome que a gente vai salvar, né? Tirou o print da tela, beleza. Ele vai salvar dentro da pasta capturas, certo? Mas e aí? Ele vai salvar com qual nome? Qual vai ser o nome que você vai dar para ele?
Entendeu? Então a gente vai usar aqui a função do time, vamos usar o timestamp, que é aquela função que ela pega, faz um cálculo, né, desde acho que é o ano de 1970, se eu não me engano, mas eu acho que é isso mesmo, 1970, ele faz um cálculo em segundos, né, e traz até o exato momento do presente. Por exemplo, agora, eu acabei de falar isso aqui, pam, então ele traz essa contagem do segundo até agora, né? Se eu falar agora já é outro, se eu falar agora já é outro. Então, ele vai mudando, perceba que esses segundos vai mudando. Então, com isso, salvando o arquivo com esse número de segundos, você nunca vai ter, assim, por exemplo, arquivos com o mesmo nome, para ter, que pode dar problema, né, de um arquivo sobrescrever o outro, beleza? Então, é isso que a gente vai fazer. Toda vida que ele salvar uma captura de tela, ele vai salvar com um nome diferente. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, o nome do arquivo, beleza. A gente vai abrir aspas duplas e a gente vai colocar a pasta capturas, né, que ela vai criar aqui em cima, ó, capturas, certo? Aí vai ser capturas barra, agora vai vir o nome do arquivo. O nome do arquivo vai se chamar captura, um underline, e agora vem o nome do arquivo, vai ficar captura, underline, e vai ficar o nome o código, né, ali vamos dizer o tanto de segundo até o presente momento, tá? E para ficar a gente coloca um ponto e chama a função time, abre e fecha parênteses, né? Então ponto, time, abre e fecha parênteses. Aí com isso você consegue ter o nome do arquivo, tá bom? Aí você coloca um ponto novamente, vai colocar abrir e fechar aspas, né? Aspas dupla, e aqui dentro você vai colocar qual o formato que ele vai salvar. Então vai salvar em PNG mesmo, tranquilo, e ponto e vírgula aqui no final. Beleza. Feito isso, a gente vai criar, né, na verdade, vai ser criado agora o arquivo, assim, de fato vai ser criado o arquivo PNG, tá? Então, você coloca aqui, a gente vai chamar nessa função do file, file put, né, file put contents, né, file put contents. E aí dentro dela a gente vai passar a variável, né, que a gente acabou de criar, nome do arquivo, deixa eu ver se está certo, né, nome, arquivo, né, tem que ser exatamente igual, senão dá problema, vírgula, e vamos chamar aqui a variável imagem, também, né, variável imagem, né, que foi criada aqui acima. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, né, bem bacana, e aí, ponto e vírgula aqui no final, tranquilo. Feito isso, criou o arquivo, salvou o arquivo. Agora vamos trazer aí sei lá, vamos ver se ele mostra uma mensagem aí para esse nosso arquivo, né? A gente coloca a imagem, um eco, né? Imagem salva em dois pontos. Aí a gente coloca ponto, chama a variável nome do arquivo, né? Chama a variável nome arquivo, ó. Chama a variável nome arquivo, ponto e vírgula no final. É bom? É isso? Imagem salva em e o nome do arquivo, né? Vamos salvar. Se der algum erro, eu vou parar o vídeo, vou ver onde foi o erro, aí eu trago só corrigindo o erro, tá bom? Pra gente não ter problema aí de o vídeo ficar muito longo. Então salva, né? Salva salva o print, né? Salvo o print. Aqui, galera, eu vou atualizar isso aqui. E eu vou digitar o meu nome aqui bem devagarzinho, ó. Francesco, né? Bem compassado, beleza? Então, fui digitando meu nome bem compassado. Ó, aqui na nossa pasta, Keylogger, né? Ó, veja que ele criou uma pasta chamada capturas, automaticamente. Ele verificou que a pasta não tem, né? Então, já capturou. E agora eu vou abrir aqui, ó. Perceba que vou diminuir o zoom, ó. Perceba que ele foi capturou a tela inteira do nosso sistema, certo? E aí ele foi capturando, ó, da forma que eu ia digitando, ó, o segundo que eu ia digitando, ele ia capturando a tela, ó. Beleza? Até ele conseguir capturar toda a tela, entendeu? E perceba que ele deu ele salvou o arquivo
ele salvou o arquivo com um nome, ó, captura e os tanto de milhões de segundos até o momento da captura, ó. Veja esse número bem grande aqui, ó. São os números de segundo, ó. O nome do arquivo ficou captura, underline e o nome, né? E o nome e o número, né, da quantidade de segundo, ó, que foi isso bem aqui que a gente fez, ó. Deixa eu voltar aqui, ó, salvar a imagem, bem aqui, ó. Salvou a captura, né? Captura e aqui, ó, nome do arquivo, ó. Capturas, né? Ó, captura e o time. Beleza? Então ele salvou. Aí o que que acontece? Deixa eu voltar aqui, ó. Beleza. Aí, né, atualizei aqui e tal, sei lá, voltei. Vou digitar outra coisa. Sei lá, olá, amigos do YouTube, né? Aí voltamos aqui para nossa tela de capturas, ó. Agora já tem um monte de print, beleza? Vou colocar aqui tipo lista. Aí, não, vou colocar aqui tipo detalhes, né? Aí a gente pode chegar a ver a data das modificação e tal. E aí, ó, aí você também pode colocar em uns grandes para você ver, né, qual foi o que ele pegou, tá aqui no início, ó. Ó, lá amigos do YouTube, né? Vai capturando tudinho aí, ó. Eu vou digitando, ó. Olá, ó, ele pegou a parte do olá, tá? Aí assim, ó, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou chegar aqui, pasta de captura, vou apagar essa pasta, deletar ela. Ela não existe mais, tá? Eu vou voltar aqui no meu sistema, vou abrir novamente o print. Vou digitar aqui, ó, pam. Pronto, ele já criou essa pasta novamente, tá? Foi digitando, ele foi executando. Ó, veja que ela já criou, já fez esse sprint aí, ó, né, que a gente acabou de digitar, ó, né? Como eu fui bem mais rápido, ele já fez bem menor. Se você vai devagar, ele vai fazendo compassadamente. Mas no final ele te mostra o resultado, né? Qual foi o resultado final quando você terminou de digitar. Beleza? Então era isso, galera, que eu queria passar para vocês, tá? Fizemos aí esse projeto, captura de print da tela do teu sistema, beleza? E aí espero que você use esse código de forma bem responsável. Espero que tenha gostado. Ficamos por aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e ajude a gente aí, beleza? Até um próximo vídeo, pessoal. Valeu!